Agora com a programação. Sua dose semanal de cultura geek com um toque elétrico. Muito boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas. São 20 horas e 4 minutos, ou melhor, já são 5 minutos aqui em São Paulo, nesta que voltou a ser a terra da garoa. E hoje, o Formiga na Rádio, a grande parceria entre o Formiga Elétrica e a Rádio Geek, reúne os 4 cavaleiros do apocalipse aqui. Bonito, hein? Para comentar nada mais, nada menos do que o filho que era mãe, né? Brincadeiras à parte, 2020 marca 60 anos do lançamento de um grandíssimo clássico do cinema chamado Psicose, filme de Alfred Hitchcock que mudou paradigmas no cinema, mantém-se aí, eu posso dizer que se mantém atual, ainda tem muita coisa para estudantes de cinema aí se debruçarem, estudarem, continua assim um puta filme, né? E eu me apresento aqui, Daniel Fontana, ladeado aqui dos outros editores do Formiga Elétrica, Gustavo Cleve Rodrigues. Eu não machucaria uma mosca. Rafael Ranieri. Agora é com você, Paulão. Paulo Tô Marques. esperando me apresentar. Não tenho nenhuma piada pra fazer. Logo você veio aqui só pra isso. Não precisava fazer piada, poderia fazer um comentário espirituoso. Na verdade, eu sempre tô pra isso. Né? Exato. Tem que fazer tirada, não é fazer piada, é fazer uma tirada assim, que pega todo mundo de surpresa e todo mundo ri, né? Mas nós esse aqui seremos a filme é um filme escada. sério, não dá pra brincar. Nós seremos o Dedé Santana e você o Didi. Não brinco com esse filme, porque é um filme sério. Eu achei que ele fosse o Mussum. Bom, antes de debruçarmos aí sobre esta magnífica pérola da sétima arte, nossos recadinhos de início assim costumeiros. Você pode acompanhar o programa baixando o aplicativo da Rádio Geek lá em versões para iOS e para Android. Pode acompanhar também pelo site www.radiogeekbr.com.br. Mas se você não abrir mão do contato visual aqui com essa galera, você pode sempre acompanhar a transmissão via streaming na página do Facebook da Rádio Geek, que é compartilhada na página do Formiga Elétrica também. Lembrando que nós estamos presentes nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, @RádioGeekBR e @Formiga Elétrica. E lembrando sempre que no Instagram o Formiga é @formiga.elétrica. Muito bem. É isso. É isso? E é sempre bom, né, acompanhar a gente aqui ao vivo, né, em vídeo, nessas belezas aqui, né? É lógico. Exato, e não só isso, porque aqui, essas lindezas. pra quem está conferindo aí no Facebook, pode mandar perguntas, comentários, bem aqui no feed, que daí vira e mexe aqui no programa, a gente dá uma pausa e lê os comentários de vocês, sugestões, perguntas, mandem perguntas, tudo que vocês quiserem saber sobre essa grandíssima pérola do cinema, Psicose. Mais bonita que um cara vestido como a própria mãe. Exato. E como começar, né? Pegar um filme como esse, 60 anos, talvez um dos mais importantes filmes, né, da história do cinema, né? Um filme extremamente marcante. Cara, eu acho que esse é um bom ponto pra você começar. Por que ele é importante? Por que ele é importante? Assim, acho que até pelo próprio legado, né, do filme, né? E assim, se a gente pegar desde os bastidores do filme, como ele foi produzido, né? Então, assim, é um filme que não foi produzido para ser, né, um grande sucesso, né? Então, vamos pegar um pouquinho antes de ser feito na Psicose, né? Então, Hitchcock, muita gente sabe, né, dessas histórias, né? Mas o Hitchcock já estava no auge dele, fazendo grandes clássicos dos anos 50, Janela Discreta, Intriga Internacional, Corpo que Cai. E aí ele decide, né, fazer, por N motivos, né, depois a gente pode até falar um pouco mais, fazer um filme muito mais barato, um orçamento muito mais baixo, com uma equipe de televisão, né, para ajudar, né, a ser feito esse filme. E eu acho que isso ajudou até a ter um pouco de liberdade para ele poder criar, né, algumas coisas, né, e o filme está recheado de cenas muito importantes que ele fez mesmo com um orçamento mais baixo.
cenas que marcaram, né, e se tornaram realmente um legado, né, tanto, principalmente no terror, né? Então, no terror a gente tem diversas referências aí depois do Psicose que foram por causa realmente do Psicose, né, do próprio filme, né? Então, Sim, que é até isso interessante. pra começar, né? Não, é que é até interessante porque serve meio como uma ponte, né, do que a gente estava falando no programa anterior, que nós falamos sobre gêneros de terror. E normalmente existe essa... Me tiraram, na verdade, não participei, né? Essa deve porque você não merece, mas a questão é que a gente estava definindo, né, subgêneros e sempre existe esse campo meio nebuloso entre o suspense e o terror. Acho que o Psicose é um bom exemplo, né, do que é um gênero nebuloso. Eu, particularmente, sempre interpretei o Psicose como um suspense psicológico, né? Menos um terror, mas tem gente que acha que o filme é pesadíssimo ao ponto de quase ser um terror, né? Mas se o slasher é terror, por que Psicose não seria, né? Verdade. E tem outra questão também muito importante de pontuar, que, como você bem falou, é nebuloso por quê? Porque não tem nada de sobrenatural ali, por exemplo. É algo que poderia de fato acontecer. Poderia ser um documento, uma dramatização de fatos verídicos, né? Não é à toa que é até baseado no livro Psicose, né? Tem um livro homônimo de 59, que foi baseado no Ed Gein, né? Um serial killer famoso dos Estados Unidos. Robert Bloch, né? O autor, escreveu, né? O autor isso. do livro. Mas qual que é a questão? Por que fica essa questão nebulosa do gênero do Psicose? É suspense, é terror, é horror, o que seria? Porque em sua essência ele de fato é um suspense, entretanto ele utiliza vários elementos que são usuais do terror. Então um deles é justamente a questão da fusão do personagem. O que seria a fusão? Quando você pega dois ou mais elementos de naturezas diferentes e você junta em um mesmo ser. No caso, o Norman Bates, ao mesmo tempo que ele é o filho, ele também é a mãe. Ele é literalmente uma fusão, né? Exato. Então, assim, isso foge um pouco do nosso escopo do que seria natural. Então, é claro, nós temos aí vários níveis de psicose, tal, pessoas que acham que são outras, tal, e tem essa fusão na vida real. Só que isso fica tão longe do nosso mundo comum que isso extrapola um pouco o nosso conceito do que seria normal da natureza. Então, para isso dá um teor um pouco a mais. Por isso que a gente dá essa carga de terror pro Psicose. Se fosse só um cara com faca, por exemplo, Mike Myers. Se Mike Myers não fosse o cara, enfim, imortal, se não tivesse a máscara, ele seria um serial killer saindo correndo com faca. Ninguém ia falar que seria um mega terror, ia continuar falando suspense, thriller. Você falou Mike Myers, eu pensei no... Quem não Austin pensa? Powers, É que ele fala, é que ele fala, Michael Myers, Michael, né? O Mike é o comediante. Mike é o Austin Powers. Mas eu sempre dou risada no Halloween. Quem não, né? Mas então tem essa questão, essa dicotomia do personagem que ele de fato encarna essas duas figuras ao mesmo tempo, tal, e isso extrapola um pouco a realidade tal qual nós concebemos como natural. Então é isso que dá essa carga maior de terror. E o próprio nome também, né? Norman, né? O homem normal. E ele não é normal. Então tem essa ironia no título também. Ou também você pode colocar nem homem, né? Nem não. homem, exato. E é claro, outras coisas que a gente vai falar aqui ao longo do programa, mas o próprio Bates Motel, o formato dele, além de ter aquela característica meio de labirinto, onde está a mãe? Tá no porão. E é um porão metafórico, né? Metafórico para a cabeça do próprio personagem. Então o filme vai jogando com essas coisas a ponto que ele ganha esse clima um pouco sobrenatural, entre aspas, que dá essa carga maior de terror. Então a gente pode considerar assim um suspense com muitos elementos de terror. E as cenas explícitas também, né? Também, porque a gente tá falando de 1960, né? Então a gente não tinha, né, filmes assim que pegavam mais pesado nessas cenas. Tanto é que eles, né, foi se discutido bastante, né? Como entraria isso, né? Porque a censura, por mais que já não estivesse tão forte em décadas anteriores, também estava presente, né? E poderia ser censurado. Tanto é que o Psicose tem a história de que a primeira privada filmada no cinema foi no filme, né? Foi. Então a censura tinha muito disso. E as cenas explícitas, como é a cena do chuveiro, que se tornou talvez uma das cenas principais, né, do cinema. Até quem nunca assistiu Psicose conhece essa cena, né? Exatamente. E é isso. Agora, a gente tem que colocar assim na mesa também a importância. O Paulo deu uma pincelada aí no começo do porquê o filme é importante, tal. E todo filme que quebra paradigmas a ponto de ser
tão imitado, gerar continuações, né? Paródias, né? O que tem de paródias. Mas ele teve continuações oficiais também que são extremamente rasteiras, né? O Anthony Perkins ficou marcado pelo papel, nunca mais conseguiu se desvencilhar desse personagem. Mas eu acho que Psicose, ele... junto com o Shadows do Cassavetes, né, que muitos apontam como o começo da nova Hollywood lá em 59, o Psicose talvez ele seja até mais importante do que o Cassavetes. Por quê? Primeiro porque ele já aponta um modelo de produção que seria muito copiado pela BBS lá no final da mesma década, né? Então, o que você tem? Você tem um cineasta que quer contar uma história que ela não é muito comercial. E aí o que o cara faz? O cara fala, não, então esse vai ser um filme barato, porque aí eu tenho mais controle sobre o que eu tô fazendo. Aí legal, ninguém quer fazer o filme, justamente por isso, porque o modelo de produção não é fazer filmes baratos, né? É o cinema espetáculo e tal. O que o Hitchcock faz? Ele abre sua própria produtora, né? Junta ali seu time de profissionais e vamos fazer. Ok, você já tem a primeira transgressão aí. No momento em que todo mundo já estava migrando para o colorido, ele mantém o filme em PB. E assim, o filme belamente pensado em PB, né? Mesmo assim, existe um raciocínio de cor dentro de um filme rodado em preto e branco. Mas também, eu acredito que a forma de promover o filme... Então, o Hitchcock era muito esperto. Você vê o trailer do Psicose, visto hoje, ele ainda é uma peça, assim, maravilhosa, cara. Maravilhosa. É de uma criatividade fora de série. E a autocracia do Hitchcock nesse processo de aparecer no trailer, mostrar um trailer que não mostra nada. É o diretor falando do filme, apontando, nesse motel e tal. Cara, é uma coisa de louco. E aí o que acontece? Você tem a década de 60 aí digerindo o que foi visto em Psicose, para em 69, explode realmente a nova Hollywood, e não tem como negar que ele foi um puta participante, um puta precursor. Se o Psicose fosse feito em 1970, não ia ser estranho, né? Exato. Não ia ser estranho. Exato. Aliás, até o detalhe, né? Você falou da coisa do ponto de vista comercial, da parte da visão estreita da indústria, né? Sim, porque sim. ele custou baratíssimo, como você havia falado, né? Equipe de televisão, equipamento restrito. Até a própria. Desculpa, só. Imagina. Até a própria. O direito autoral até do livro foi barato, né? O cara gastou acho que 11 mil, 10 mil dólares. Foi até o muito direito barato. O livro já era barato, né? Não chegou, o filme mesmo não chegou a custar $1 milhão para ser produzido. E arrecadou, sei lá, não sei, quase 50 vezes mais. Sim. Então, assim, mostra que, novamente, quando você deixa... Eu falo isso, né, porque é uma pirraça nossa, a gente gosta sempre de martelar isso. Quando você dá liberdade pro criador criar, sempre sai alguma coisa que, assim, não sempre, mas tem um potencial muito maior de você criar alguma coisa que vira um marco da história do cinema, principalmente quando você tá falando de um cara como o Hitchcock no Leme, né? Sim. Aproveitando que a gente encostou aí na pedrinha aí do orçamento, aqui no IMDb a informação estimado do budget do filme foi $806.947, com um total acumulado só nos Estados Unidos 32 milhões. Aí tem um outro dado aqui que está falando que é acumulado ao redor do mundo também 32 milhões, mas eu acho que é só um dado que eles não atualizaram aqui, porque tá igual. Mas aí a gente já vê que realmente foi um tremendo sucesso. Aliás, só um último comentário sobre essa questão de modelo de produção. Até o fato de vir uma galera da TV para fazer isso também foi uma coisa que aconteceu muito na década de 70, né? A galera da técnica ou mesmo os próprios cineastas trocarem a TV pelo cinema, né? E com resultados assim fantásticos. Altman foi o caso, Friedkin também por aí vai. Não, e até nessa época o próprio Hitchcock já estava, né, com a série dele, né? Já estava rolando, né? Então já era muito mais frequente, né? Então as pessoas já estavam muito mais assistindo mais TV, né? Então já também tem esse lado. E você falando lá na parte do marketing do filme, também tem o lance, né, do marketing até de você ver no cinema, né? Então, o próprio Hitchcock, né, seguinte, ninguém vai poder entrar no filme durante o filme,
todo mundo só vai poder entrar, né, no começo do filme. Quem chegar depois, atrasado, não entra pra ver o filme. Então, deveriam fazer isso hoje, né? Então, apesar de tudo, o cara era um egomaníaco, mas ele era um egomaníaco consciente da obra dele, né? Sim. Não, e é curioso ele ter convencido, né? Sim. Todos os cinemas a fazerem isso, né? Porque assim, pô, o cara quer ganhar dinheiro, quer que a pessoa que chegou atrasado, mas não importa, compra o seu bilhete e entra. Mas não, ele convenceu e, cara, foi um puta de uma ideia fantástica, né? Isso gerou filas quilométricas pra ver o filme, os caras pra poder acompanhar desde o início, né? Então, puta, cara, acho que tudo casou, né, cara? Foi um momento, e o filme é um espetáculo, né? Você falou da cor, né? Tem o lance também da cor também o Hitchcock, ele não queria que fosse muito explícito, né? Por causa até da cena do chuveiro. Que, na verdade, o Hitchcock, a ideia dele de fazer o filme, né? De ele ter gostado do livro, foi principalmente por causa da cena do chuveiro, que ele queria fazer, né? E, obviamente, a história é sensacional, mas o chuveiro é que pegou mais o Hitchcock, né? E aí tem esse lance de ser muito gráfico, né? Então, imagina o vermelhão ali, né? Saindo a ser pesado pra época, né? Gráfico, terror, entre mas aspas, não troco, né? Gráfico entre aspas, porque você não vê nunca a facada, tipo, ali, explícita, né? Só vê a faca descendo e a garota gritando. E de novo, né, aquela coisa que a gente tava falando no outro programa, a diferença de um recurso muleta, como é a coisa do jumpscare, pro cara que realmente sabe construir um elemento de tensão, um ponto, assim, convergente da trama. Você precisa saber dar todos os elementos visuais, gráficos, sem precisar daquele estímulo forçado do medo, da tensão. Porque se o cara... Você pensa que na cabeça dele, afinal de contas, a gente tá falando do diretor do filme, o cara sabe o que tá fazendo. Se na cabeça dele, ele imaginou que pro público daquela época, naquele momento, o que ele queria fazer já ia ser pesado demais, e ele encontrou uma maneira de aliviar. Porra, cara, que tipo de domínio de tensão sobre o público você sabe criar ao ponto de imaginar, falar, não, eu vou precisar tirar o pé aqui e não usar uma muleta para criar algo para envolver o público. É como se o não mostrar a facada em si fosse a calha do quadrinho. Exato. Você monta... O Paulão boiou nessa, né? Eu por quê? Como assim? Ele quis dizer que você é burro em quadrinhos. Não, então, porque as pessoas juram que viram a facada, Sim, né? sim. Esse é um efeito fantástico. Já a gente vai ler aqui os comentários, tá, pessoal? Mas só já que a gente entrou na cena do chuveiro, essa cena, assim, parando pra pensar em tudo, realmente o filme foi todo convergido pra isso, pra esse momento. Primeiro a questão da cor. Se fosse colorido, realmente, no final da cena, aquele vermelhão descendo pelo ralo, ele ia puxar toda a atenção para aquele momento e você iria esquecer do começo da cena. E a cena ela é toda construída de uma maneira brilhante. E tendo o sangue saindo escuro, naquele contraste maravilhoso com a porcelana branca e tal, aquilo lá fica tão icônico, né? Mas não só isso. Quando chega, primeiro é o momento do banho da protagonista. Quando você tá tomando banho, você tá despido, literalmente e psicologicamente, porque você tá tranquilo, é um momento que você tá sossegado, você sabe que ninguém vai te encher o saco, tal. Poxa, você tá em casa, você tá nu ali. Então isso daí já gera uma tensão um pouco maior. Não é à toa que a iconografia clássica de filmes de terror, normalmente os filmes mais zoados de terror, é o que? A mocinha correndo e normalmente ela tá com uma camisola super fina, né? Então, pra mostrar assim, ela tá praticamente despida ali, tá praticamente desprotegida. Então, aí vai chegando, começa pela sombra. Quando o Norman Bates, ele abre a cortininha lá do chuveiro, você continua vendo ele como uma sombra em si. Então você descaracteriza o personagem como uma pessoa e coloca uma característica de entidade nela. Aí tem a trilha do Bernard Herrmann, né? Aquele... Você tem edição rápida do Hitchcock, aí entra no que o Daniel falou, poxa, você não vê nenhuma facada. Só que você ouve a trilha do Bernard Herrmann, que é um precursor do John Williams no Tubarão, por exemplo. Eu ia falar exatamente isso, né? Total. Aquele minimalismo que serve a um propósito quase inconsciente, né? Isso. Subconsciente, na verdade, de você provocar uma impressão através de um estímulo. Não é trilha sonora, né, cara? É personagem. Personagem. É uma mescla de diegese e não diegese. Exato. Incrível. Pro espectador e pro ouvinte que estão ouvindo e não estão familiarizados com esse termo, quando você está ouvindo uma trilha sonora, uma música em uma cena do filme, essa música ela faz parte da não diegese do filme. Ou seja, você como espectador está
notando esse recurso, você está ouvindo a música, mas os personagens em cena não. Se o personagem liga o rádio e está ouvindo, aí sim, essa música é diegética, ela faz parte da cena e tanto você como espectador, quanto os personagens estão presenciando. Esse da música do Bernard Herrmann é uma mescla, porque ao mesmo tempo que você sabe que é uma trilha sonora, é uma música, não é o som da faca, ele faz um Mickey Mouse assim, que não é sincronizado perfeitamente, mas como não mostra a faca entrando, então o seu cérebro fica e os cortes, então realmente é uma violência na edição. É quase como uma quebra da quarta parede através do uso do som, né? É uma edição muito violenta, mescla, né? Também, a sonoplastia, né? Porque você tá ouvindo a facada, né? Sim. E a facada verdade. Inclusive foi feita num melão, né? Tem essa história também que era no melão pra fazer o som, né? O som exatamente de você. É engraçado, né? Porque entrar eles no... Por que pegaram melão? um pedaço de bife, né? Pra emular carne. Mas eles testaram, né? Melão tem mais água, mais Eles testaram vários sons, né? E aí chegaram com a ideia. Eles esfaquearam várias coisas. Exato. Aí no final o melão foi o que mais pareceu. Ficou mais parecido. Vamos receber então um corte da faca dos nossos queridos espectadores e ouvintes. Bom, Fábio Pinheiro falando aqui, vou mandar o link dessa live para o Gus Van Sant. Pô, então, aí você falou de que cor, né, cara? Pô, o Gus Van Sant é colorido, né? Então você tem o sangue, o sangue tá vermelhão. Cara, A cena não tem nada de impacto. Exato, zero. Nada tem Mas também- impacto naquele filme. Não é nem só por causa Não, disso, impacto né? tem, né? Ruim, né? Mas tem. Sim. Não, e fora que Falando sem da contar cor- que ele acrescenta alguns elementos, né? Que, A punheta Exato, do vice Norman igual. Bates, que não tem nada a ver, cara. Porra. Nada a ver. O Matheus Loretti, nosso querido apoiador aí do Formiga, abração aí, Matheus. Ele fala que... Isso aí foi mais no começo do programa, né? Que a gente tava falando... O Topo tava falando dessa questão nublada aí entre o suspense e terror. Ele fala que o Silêncio Inocente ele sempre considerou suspense, mas tem alguns que consideram terror. Matheus, aqui vai entrar na mesma coisa que a gente falou aqui do Psicose do Norman Bates, que são os elementos. Então, a gente falou isso na live passada sobre o gênero terror, onde você tem o Hannibal Lecter, que ele também é um personagem muito dúbio, porque ao mesmo tempo que ele é eloquente, ele é super intelectual, ainda assim ele é um canibal. Então são coisas que a princípio você acha que não encaixam. Ele tem um olfato super apurado, ele consegue definir a vida toda, ele consegue adivinhar a vida toda de uma pessoa por um contato mínimo. Então ele tem aquelas nuances que parecem ser coisas sobrenaturais. Então por isso aí que tem essa questão do terror. Mas como a gente já falou, essa questão de gênero é mais uma questão de tabela, não precisa ficar estritamente a isso. Só idiotas discutem isso. Senão vai virar igual metal, né? Esse tipo de metal, death metal. A Bianca Zasso aí, mais uma editora aí do Formiga Quem é Elétrica. essa aí? Um dia a gente te apresenta. Há uma que também é duas agora, né? A Bianca, ela fala, quando a gente tava falando da questão da nova Hollywood, falando um pouquinho do Cassavetes, ela fala que os Sombras ainda tinha a grana do bolso dos parceiros do Cassavetes, que não tinha um nome potente como o do Hitchcock na época. E esse trailer é uma aula, em referência ao trailer que a gente estava falando do Psicose. E o Matheus aqui, novamente falando, uma cena que mostra a vulnerabilidade do banheiro é a do filme Cronenberg, Eastern Promises. Ah, é verdade. Boa lembrança. É da cena da sauna, né? Boa lembrança. Realmente. Puta Você sabe que filmaço. quando você falou de cena de banho e de vulnerabilidade, a que Meu me Deus. veio na cabeça foi a do segundo filme do Lobo Solitário. O Andarilho do Rio Sanzu. Só que nesse caso ele não tava vulnerável, né? Ele dá um cacete nos caras que tentam matar ele, mas ainda assim é uma grande cena. Mas o que a Bia tá falando em relação ao Cassavetes, né? Ela tem razão, obviamente, né? O Hitchcock sempre teve em volta de... Inclusive a própria esposa dele, né? Falam-se bastante que a esposa tinha muita influência, né? Nos filmes, inclusive até no próprio Psicose, né? Então, até nos livros, né? Ela lia o livro, se ela falasse pra ela assim, meu, tá ok... Vai pra cima desse livro, ele fazia. Então, assim, ela tinha muita influência. Então, acho que em volta do Hitchcock tinha muita gente pra influenciar. Talvez, não dá nem pra comparar com o que o Cassavetes a gente tava falando, mas enfim, né? Exato. A esposa do Cassavetes Não deixava eu a acho que desejar não. nesse. Tá. Pô, a Gina Rowlands, Mia cara. Farrow? O bebê de Rosemary. Bom, só ele. Ninguém. Só eu topo. Você tá ruim das piadas, hein, Paulo? Tá ruim. Não, vocês tão ruim pra Vai tomar pra uma entender, facada. Bom, mas voltando aqui então ao filme,
Posso falar só um negócio da cor? Senão Claro. vai fugir? Acho que era a mesma coisa que eu ia falar agora. A Manda cor ver. que veio do espaço? Eu também ia falar sobre isso agora. Eu também ia falar sobre isso agora. Você também ia falar A sobre cor que veio do espaço? Sim, com certeza. Não, eu ia falar do, assim, pra quem não sabe, né, o efeito do sangue, né, aquele negócio escurão que aparece no filme, foi feito com xarope de chocolate, né, mas não era exatamente isso que eu queria falar. Eu queria falar do raciocínio visual envolvendo o preto e branco, que ainda Sim. assim tem a ver com cor, porque a personagem, antes dela aceitar pra si mesma que ela vai roubar o dinheiro, ela tá no Verdade. quarto de hotel com seu amante, ela tá com um conjunto de sutiã e anágua brancos. Só que na hora que ela resolve roubar o dinheiro, é o mesmo conjunto, só que preto, né? Então você vê que existe uma preocupação muito forte em contar a história através da cor. Sim. E é um filme preto e branco, né? Então, Não, até o próprio, se eu me lembro bem, né? O próprio Norman Bates, ele usa uma blusa, um suéter, sei lá o que, preto também, depois que cardigan. um pullover preto também. Eu acho que o Hitchcock ele brinca bastante isso, fez demais, né, nos filmes anteriores, então não é porque é preto e branco que ele também não vai fazer. Claro. E ele brinca bastante com isso. Brinca não, né? Cria-se uma coisa bem, bem complexa nesse sentido, né? Pra você sacar. Exatamente. A coisa da cor que o Daniel falou é exatamente isso, assim, quando você olha, é um filme preto e branco, mas ele tem uma inteligência na parte do figurino muito grande. Não só no figurino, mas toda a estética do filme, até mesmo o momento onde está se aproximando do Motel Bates. A cenografia é genial. A cenografia é incrível. Quando você está aproximando do motel, você vê, ao mesmo tempo que é uma coisa super familiar pro cenário interior do norte-americano, ainda assim tem algo de fantasmagórico ali, né? Então só o horário que a personagem chega pra mostrar aquele motel de um jeito, aí depois uma cena mais diurna pra mostrar o cenário de outro jeito, mas ele tem aquela linha bem tênue entre o que é algo mais, não vou falar onírico, não seria a palavra, mas algo, pode ser sobrenatural, tem quase um quê de Casa Mal-Assombrada. Era isso que eu levemente macabro. exato. Era isso que eu ia falar, cara. É o próprio castelo mal assombrado daquelas tramas clássicas Total, de terror bastante. gótico, refigurada para o interior norte-americano. Não é à toa que, assim, ainda assim, não é um cenário pensado para ser um castelo, por exemplo, assombrado, mas é um cenário filmado para ser um castelo mal assombrado. Exatamente. Porque ele pega de um contra-plongé, então dá a grandiosidade de um castelo de Drácula, por exemplo, mas ao mesmo tempo você ainda consegue reconhecer como um cenário mais prosaico, um cenário mais comum. E isso também gera um terror. Poxa, isso daí aconteceu num lugar comum? Uma coisa é a mulher entrar num beco escuro, esses cenários mais clichês de terror. Outra coisa é ela entrar num motel no meio da estrada, que é algo super comum, né? Eu acho que esse clima um pouquinho fora do comum lá, que você não sabe dizer o que tem de errado olhando aquilo, lembra um pouco, é claro que são situações e intenções diferentes, mas acho que os dois cineastas, eles conseguiram criar um negócio que você bate o olho e você fala, pô, isso aqui é um motel, isso aqui é uma mansão, mas, as coisas não parecem muito certas aqui. É a casa da Norma Desmond em O Crepúsculo dos Deuses, cara. Na hora que o personagem do William Holden chega lá, nossa, já tem um negócio assim, que beira também o lance do filme de terror, né? Um estranhamento. A gente chama de ar pesado. Ar pesado. Isso aí. Embora o clima do Crepúsculo dos Deuses... É que tudo funciona no Psicose porque o Hitchcock ele tem esse domínio da tensão. É tudo ritmo, né, cara? Quando você pega, por exemplo, um filme como... Eu sempre uso isso muito como exemplo quando eu falo sobre ele, porque você pega, por exemplo, um filme como Pássaros. Quando você reduz o filme à sua sinopse, ele parece um filme estúpido. Quando você fala sobre ele parece um filme estúpido. Mas a tensão dele, a execução, a construção do clima é o que dá o tom para ele ser o que ele é. E eu não sei a relação que vocês têm com o Pássaros, mas eu gosto dele pra cacete. É um dos meus filmes favoritos do Hitchcock. E eu acho que, no caso, o Psicose, em termos de construção de clima, ele é até mais bem sucedido, porque a premissa dele, ela não é só... Quando você reduz ele simplesmente a sua sinopse, ele também tem um potencial para uma besteira muito grande, né? Do tipo, o cara que se fantasia da mãe. Mas... ele também é mais elusivo no sentido de que é um motel no interior dos Estados Unidos. É um cenário
comum, é um cenário acessível, não é algo que você teme de qualquer forma. Então é tudo ritmo, é tudo condução, é um trabalho exímio de pensar a decupagem da narrativa, de você pensar posicionamento de câmera. Então assim, é um filme que vence, que assim, se eternizou nos seus detalhes, né? Sim. Mas ele também ele tem uma história boa, né? O livro, eu li esse livro há muito tempo atrás. Eu lembro que o livro ele é um livro legal, assim. É uma história... O Hitchcock tinha um material bom para usar e para fazer, né? E assim, talvez até muitos diretores, né? No caso que a gente nem falou ainda, né? Que é o lance de você dar protagonista, né? De mudar a referência, né? Você tem a protagonista que é a Marion Crane, depois passa a ser o Norman Bates, né? Então, e isso já é também foi uma grande novidade, né? Para isso. Mas a história também era boa. Algum diretor podia falar assim, não vou fazer assim, eu vou fazer diferente, enfim, posso usar ela, não vou querer matar minha protagonista no meio do filme, né, enfim. E o Hitchcock faz isso. Então acho que além do ritmo, ele tinha uma história boa para contar, né, para trabalhar, e ele é muito fiel, né, ao livro. E tudo casa, né? A trilha sonora casa, a trilha sonora é espetacular, enfim, né? Então a sonoplastia, né, e tudo em geral, né? Exato. Não, você falou muito bem. Acho que outro fator que realmente foi muito marcante no filme foi essa questão da protagonista, né? Que depois que você termina o filme, você nem diz que ela é protagonista, né? É uma co-protagonista. Afinal, metade do filme, ela morre. Isso, pra época, isso aí é incrível, né? Um plot twist genial, ainda mais vindo de um diretor popular como era o Hitchcock, né? O Hitchcock, ele tinha seus plot twists nos seus outros filmes e tudo mais, só que era o plot twist da trama em si, do enredo, não de seus protagonistas morrerem do nada. Isso é um grande choque. Ainda mais com uma estrela, né? Uma das loiras do Hitchcock e tal, tudo mais. Então, isso realmente não era esperado. Contraria tudo que existia em manual de roteiro naquela época, né? Não, e entra na cena do chuveiro, né? Então, uma cena graficamente impactante no gráfico e no roteiro, né? Então, é uma cena que converge tudo. Não, né? E a inteligência também de você... Como ele já vai fazer isso, né? De fazer essa alteração de protagonista... Que seja o segundo protagonista uma pessoa charmosa, empática, né? Como é o Anthony Perkins, né? No livro, por exemplo, o Norman Bates, ele é um cara gordo, ele é velho, meia idade. Então, assim, você imagina se você usa também essa forma dentro do filme, talvez o público não se sentiria tão, né, apegado ao protagonista, que é o Norman Bates, que ele, é um cara, né? Magro, né? Um cara, tipo, charmoso e tal. Então ele tem todo aquele jeitão dele, assim, que legal, que cativa, acho que as pessoas. E você acaba meio que entendendo o lado dele, né? Você não, charmoso eu não diria, né, cara? Acho que é um cara bonzinho. Garbo e elegância. Mas acho que eu entendi o que você quis dizer, assim. Em comparação ao personagem do livro, ele não tem aquela aparência que a gente diria que é meio grotesca já de bater o olho, né? Porque, assim, ele quer fazer com que o público tenha empatia pelo personagem. Mesmo ele sendo, né? O que você vai ver no que ele vai se revelar, né? Que ele vai se revelar. Essa é a principal diferença, assim, já começa errado o remake do Gus Van Sant de colocar o Vince Vaughn no lugar do Anthony Perkins. Nossa, né? Cara, você colocar o Vince Vaughn em qualquer lugar... Assim, a gente vai falar do remake mesmo? É que o Vince Vaughn, ele tava fazendo um filme de comédia, né? Não. Naquela época não, acho que Psicose do Gus Van Sant. Tá quase lá, na cena da punheta, né? Penetra os bons de bico, não veio antes. Não, então, mas o Anthony Perkins, ele passa essa fragilidade, né? Você olha e você fala, realmente, o Gustavo abriu com a frase, né? Não faria mal uma mosca. Você olha pro cara e você fala, o cara é boa praça, tá? O cara é criado pela avó, leite com pera e tal. Esse cara não vai matar ninguém, né? Sim, o casting Vaughn, você olha, né? Aquele cara gigante, pô. Não, o casting, é que eu não lembro o nome do ator, mas o casting da própria série do Bates Motel já é ainda mais próximo do que o remake, né? Sim, não, pelo amor, né? E a gente falou do figurino da Gentilly, mas o figurino do Anthony Perkins também passa muito essa questão, essa coisa do cara franzino e tudo mais. Por quê? Porque a roupa dele não é uma roupa tipo, sei lá, Clube da Luta que é gigante, muito maior que o corpo, mas ela é levemente um pouco maior que ele. Então você vê nele uma figura mais pequena, uma figura acobertada, que era acobertado pelo calor da mãe, né? Então você tem aquela jaquetona dele. E mãe compra geralmente roupas maiores, claro, filho, né? Então por isso às vezes a pessoa tem dificuldade de encontrar roupa pro tamanho dele. O filho usa P, né? Mas a mãe compra G, né? Você vai crescer, vai não perder, vai ficar, nada de ficar coladinho. Né? Como alguém que um dia foi muito mais magro, eu me relaciono com o sofrimento do a Bianca tá aqui marcando presença novamente, falando
que Psicose tem a coragem de assumir o caráter fetichista e sexual do horror. Isso em 1960. Isso em 1960 deve ter sido algo. Tanto que a maioria dos críticos não gostou. Esses puritanos. Mas sexual por quê? Porque o cara esfaqueia a mulher pelada enquanto se veste com a mãe durante o banho? Não tem nada de sexual nisso. Não, querendo ou não tem, porque você, além dela estar nua no momento mais frágil, ainda assim a faca, por mais, ela não é um símbolo fálico per si, mas é um estupro, né? De certa existe forma. a penetração. Existe a penetração. Entendeu? É difícil não ser um perturbado mental nessas horas, né? Mas sempre, porque assim, não é uma facada em outro ambiente, assim. É claro, é uma leitura possível, mas se quiser desconsiderar, tudo bem, o filme não perde. Não, meu espírito é puro, cara. O Matheus Loretti aqui também tá comentando que, pra não ficar só falando mal do Vince Vaughn, gostei dele nos 2 filmes que ele fez com o Zeller, que são papéis bem sérios. É verdade, como é que é o nome? No Pavilhão 99? Deixa eu ver. Tem esse filme aí, esqueci. Vamos falando enquanto eu vou pra cá. Não, cara, não adianta. O meu filme favorito com Vince Vaughn ainda é Bons de Bico. Não, cara, é o Dodgeball, o com a bola toda. Não, Penetra Bons de Bico eu achei ele legal até a metade, cara. Eu achei ele divertido até a metade. Cara, depois ele descamba pra uma comédia romântica. O Dodgeball tem tudo que eu quero num filme de comédia. Boladas até não poder mais. Entendeu? É aquele de queimada, né? É o de queimada. Eu não achei que num programa sobre esse psicose fala de queimada. eu fosse falar sobre com a bola toda. Que beleza, hein? Eu devia ter previsto essa ponte com o Vince Vaughn. Achou o título em português ou nem tem? Como é que é o nome pode da cortar essa parte ou não pode? Aqui é ao vivo, cara. Não tem como tirar isso, não. Ai. Não, mas é verdade, só voltando aqui. Não, só sim. O negócio Pavilhão, como é que é? Qual que é o nome? Briga no pavilhão. É Brawl in the Cell Block 99. Sei. Mas eu não lembro. Não sei nem se o filme foi lançado aqui, né? Que eu vi por empreitadas bucaneiras, né? Vias alternativas. Bom, agora acho que a gente pode falar um pouquinho também do final do filme, né? Que é um final excelente, incrível. Pra mim, uma das cenas favoritas, além da cena do chuveiro, obviamente, é justamente a cena da revelação da mãe, né? Porque assim, você olha hoje, você vai até achar, nossa, mas que trash, né? Tipo aquela caveirinha com a peruca, tal, tudo mais. Só que tem uma inteligência muito grande por trás dessa caveirinha, porque assim, a mãe, ela não tá de forma nenhuma caracterizada para você definir uma fisionomia ali. Por isso você consegue associar facilmente ao Norman Bates. Porque a mãe, o corpo da mãe, né, o cadáver, ele tá com um vestido e tá com a peruca, que é como ele se veste, né, quando ele vai assumir a alcunha da mãe e tal, tudo mais. Então, assim, como fica igual e você não tem a fisionomia da mãe, ali é o quê? Ali é o personagem do Anthony Perkins, né, o Norman Bates, por dentro, né? Ele tá decrépito, né? Porque ele era a mãe, e como a mãe já está morta em decomposição, ele, como ser, também está em decomposição. Então, quando gira aquela cadeirinha lá, ali nada mais é do que o próprio Norman Bates, né? E quando, é claro, é uma das leituras, eu gosto de pensar assim, como porão, eu considero bem a parte a parte mais profunda da mente do Norman Bates. Tem uma luz ali e a luz treme, né? Porque quando a mulher ela bate a mão e a luz começa a tremer, é como se fosse aquela famosa luz, né? Que o Nietzsche diria do subconsciente. E o cara fica desesperado. É a única parte que o Norman Bates fica descontrolado ali, né? No filme. Por quê? Porque alguém chegou de fato no cerne de quem é a pessoa dele, né? Exato. As pessoas dele, né? Por assim dizer. Fragmentado, né? Esse é quase Vamos citar Shyamalan. Depois de com a bola toda, velho. Mas tem tudo a ver. Não, cara, você sabe, essa eu acho que é uma das dificuldades para quem vai assistir Psicose hoje, que é ter a sua experiência preservada. Porque é um filme que acabou sendo tão assimilado, né, não é nem só por cinéfilos, por amantes de cinema no geral, mas pela cultura popular como um todo. Né? Tanto a cena do chuveiro, quanto a própria figura do Bates se vestindo como a mãe. É um negócio aqui que, por exemplo, a gente está falando de um filme
para o público em geral, para quem for assistir, para quem estiver assistindo isso agora, para quem for assistir depois, e a gente nem tá se privando de falar, olha, a gente vai dar algum spoiler, porque é muito, muito provável que as pessoas tenham pelo menos um conhecimento mínimo sobre o filme. E isso é, por um lado, lamentável, porque toda essa experiência que você tá dizendo, sabe, a revelação da mãe, imaginar que aquilo é a visão do Norman Bates por dentro, é um negócio que acabou um pouco desgastado também pelo próprio imaginário popular. E que também, inclusive, por isso que a gente acabou dedicando essa hora agora a falar do filme, para tentar resgatar um pouco do valor dele, de por que assistir, né? Não é nem só, por que ele é importante para a história do cinema. Vocês que estudaram cinema e sabem dar muito mais detalhes técnicos disso. Mas, assim, tem essa parte também de preservar um pouco da experiência do filme, porque a própria história do cinema acabou tirando isso de nós, né? Sim, sim. Agora, é interessante perceber como muito mais esparso aí depois de Psicose, né? Embora nós já tivéssemos, o cinema já nos tivesse legado o Gabinete do Dr. Caligari, né? Com final surpresa, né? O Psicose, ele meio que abre uma porteira, né? Que não é exatamente tão absolutamente escancarado naquele momento, mas, por exemplo, o Paulão deve saber porque ele tem os boxes da Versace. Parque Macabro em 62 tem um final, né, que a mulher estava morta e tal, e por aí vai, né? Sim, sim. Bem... É curioso a gente pensar, por exemplo, Parque Macabro, que mais? Os outros, do Amenabar, tudo que o Shyamalan fez, né? Vamos ficar só nos dois. Né? Beleza. Não vamos falar de Shyamalan. É curioso pensar como teria sido a história do cinema, a trajetória do cinema de 1960 para cá sem Psicose, né? Será que a gente teria esses filmes aí com plot twist abrupto e tal? Ou será que os caras demorariam muito mais para descobrir isso? Porque apareceria em algum momento apareceria, né? Não tem como. Mas acho que eu entendi o que você quer dizer. Se esse tipo de ousadia narrativa teria se popularizado para dentro de um cinema mais comercial, né? Sim. Porque é aquilo que a gente acabou de falar, o Hitchcock teve que fazer das tripas para conseguir recursos para fazer o filme, porque a indústria não apostava nele. E não apostava nele porque a indústria trabalha com pasteurização e homogeneização. Então, se você cria alguma coisa que é ousada, como, por exemplo, Gustavo bem falou agora há pouco, matar uma protagonista do filme no meio dele, ninguém toparia isso. O cara foi lá e fez, e agora a gente consegue coisas como, por exemplo, os filmes do Shyamalan, os outros, como você falou. Cara, quinta vez que você tá falando do Shyamalan aqui. Mas com demérito. Eu pensei um pouco em como trazer o Com a Bola Toda aqui e o plot twist dele, porque também acontece a morte de um dos protagonistas no meio do filme, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Você quer falar desse tipo de plot twist e os trapalhões na Com a Bola Toda, então teve influência do Psicose? Eu acho que Com a Bola Toda é herdeiro direto de Psicose. A Bia aqui dando sua contribuição naquele papinho que a gente estava tendo um pouco antes da questão, né, do elemento fálico, da faca e tudo mais. Ela fala... ela aparece na cama com o amante, algo raro naqueles tempos, e a faca sempre será um símbolo fálico. É a mãezinha do Bates afastando ele das mulheres malvadas, entre aspas. Vamos lá? Bom, aqui o Matheus Loretti também falando. Por favor, falem mal do Shyamalan e o demais do Gus Van Sant. Se bem que ele coloca aqui que o último pelo menos fez bons filmes depois. O Gus Van Sant realmente, acho que o tropeço da vida dele mesmo foi o... E o Shyamalan também fez, né, cara? Pô, mas fez, né? Fez morreu depois, grande... né? Sim, acho que claro. o plot twist da carreira dele, ele morreu e não tá aceitando, né? Não precisamos falar do Agora, falando desse legado Psicose que o Daniel tava falando, é engraçado como você vê vários diretores sendo influenciados pelo Hitchcock, não só pelo Psicose, mas sim pelo diretor em si. Mas é engraçado como o Psicose teve seus filhotinhos, né? O próprio Halloween é também uma homenagem Slasher, do né? cara. Vamos pensar que o Slasher teve muita como um influência. todo. O Diallo, talvez, não sei. Exato. Qualquer filme de serial killer, acho que... Diallo? Bom, apesar de que é de 60, né? É que assim, quando você pega o Halloween, por exemplo, o John Carpenter fala, não, é uma homenagem, a faca é uma homenagem à Psicose, não tem como. Cara, o próprio Brian De Palma, né, cara? Exato. Brian De Palma não tem para matar. Não, A Noite dos Mortos-Vivos do Romero tem uma homenagem explícita à Psicose. É verdade, cara. Também. E não só isso, eu vou até
evocar aqui, aí eu vou pedir um desafio pro pessoal que tá ouvindo a gente ou assistindo aí a live. Peguem o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, aquela cena que o Michael J. White está sendo rendido por um dos capangas do Coringa, que ele tá com uma faca na boca. Tal qual Psicose não mostra a facada. Uhum. Na hora tem um som. Eu vou pedir pra vocês que tem um DVD, tem um filme baixado aí, enfim, seja como for, revejam essa cena e prestem atenção no som. O in é o in que faz você ter a sensação, opa, foi o corte. E o movimento do rosto do figurante, do coadjuvante lá, um capanguinha ali, que ele vira a cabeça na direção que tava a faca. É uma cena muito bem construída, mas o som é o som da faca do Psicose. Não é o Coringa que puxa a faca? Isso, é o Coringa, perdão. Coringa, é verdade. Mas eu tenho uma pergunta para os diletos membros da banca. A gente falou tanto sobre o quanto o Psicose influenciou o cinema como um todo, mas o Psicose também foi um marco na vida do Hitchcock. Tanto na vida pessoal dele, né? As coisas de bastidores, a gente sabe disso, mas também para a própria estética dele. Então eu queria que vocês, estudantes das artes cinematográficas, pudessem explicar aí para os diletos espectadores o que o Hitchcock mudou. Por que o Psicose é tão importante para a carreira dele, para a estética dele? Se não existisse Psicose, não existiria Os Pássaros, por exemplo. Uhum. Quando você vê a progressão da tensão em Pássaros, é muito diferente de Psicose, mas você consegue fazer uma analogia no termos de pensar cinema. Pensar imagem, pensar em construção de cena, construção de tensão, montagem acho que principalmente, porque assim como ele não mostrou explicitamente a faca entrando na pele da personagem, ele tinha a questão dos pássaros, que obviamente não era CG nem nada, então ele teve que usar lá de algumas trucagens, mas ainda assim, a montagem do filme como um todo, você consegue fazer uma analogia com Psicose. Se você pega a cena... Até um exercício interessante vocês fazerem. Pega a cena do chuveiro, um pouquinho antes, uns 2 minutinhos antes da cena do chuveiro, até o final da cena do chuveiro. É o storyline do filme Os Pássaros, em termos de montagem. Uhum. É isso. Como cresce a tensão, porque normalmente quando a gente pega um roteiro em progressão de tensão, a tensão ela faz uma curva ascendente um pouco mais regular, assim. Então a tensão vai crescendo, chega no pico, mas é uma curva ascendente que ela não é extrapolada. O Psicose, a cena do chuveiro especificamente, ela tem uma tensão gigante crescendo, só que o grafismo que chega no final, ele dá um salto. Os Pássaros... A mesma coisa. Não, é verdade. E eu comentei isso justamente porque eu acho que quando você assiste alguns filmes dele em sequência ou estudando os filmes, eu acho que é muito mais fácil de você relacionar, por exemplo, o Psicose com Os Pássaros do que Psicose com Um Corpo que Cai. Com certeza. Fácil. Com certeza. Então, assim, o que eu vejo da progressão dos filmes do Hitchcock, pra mim, parece que realizar Psicose exerceu uma influência muito mais determinante no sentido de esses são os meus elementos como artista. Não, que é lógico que isso aqui a gente está discutindo mais a fundo o artista como um todo. Não é que os outros filmes dele não tivessem qualidade. Inclusive tem muita gente que acha que o Vertigo, né, Um Corpo que Cai, é a obra-prima dele. Eu também acho. Então, sempre, com certeza tem, e existem muitos motivos para isso. Mas me parece que para ele, como artista, Psicose foi um negócio que ele realizou e fala, puta, acho que estou mais próximo do meu estilo final. Não sei dizer também isso, né? Assim, eu considero Psicose... Eu acho que não, porque depois teve Topázio, né, cara? Não, teve Cortina Rasgada não. Cortina Rasgada foi depois também. Foi depois, foi em 66. Mas eu vejo mais o Psicose como um marco pro cinema mais importante até do que um marco pro... O Hitchcock, ele já vinha do auge dele, né? E aí, assim, o Psicose é o primeiro filme mais próximo do terror que ele fez, né? E assim... E ali ele conseguiu, né, trazer novidades, né? Então a cena do chuveiro é uma coisa, assim, talvez ninguém pudesse ter pensado uma coisa nesse sentido, né? E criar um marco pro cinema, né, com essa cena. E talvez eu imagino mais como um marco pro cinema do que mais pro Hitchcock. Eu sei que isso é um filme diferente do Hitchcock até, né? Dá pra gente considerar talvez dessa forma, né? Mas eu acho que a relação que o Gustavo fez com Os Pássaros também, ela até...
obviamente tem essa questão narrativa e tal, mas tem também o fato de que ambos os filmes, conforme a gente comentou no começo, eles são filmes de plots absolutamente risíveis. Se a gente falar só de plot, entendeu? E até então, você pegar The Rope, pegar o próprio Corpo que Cai e tal, são filmes que já trazem uma sofisticação já no seu texto. E não é o caso. Então você vê que talvez Os Pássaros fosse uma evolução natural do cara olhar e falar: olha, eu já trabalhei aqui com um negócio aqui que eu me preocupei, que a forma era mais importante do que o conceito, então, sei lá, eu me sinta mais confortável para fazer de novo. Né? E faz outro grande filme. Né? Exato. Eu me sinto confortável para fazer um filme sobre pombas que atacam pessoas. Né? Você colocou de uma forma legal, né? Ele deixa de se preocupar com a forma, e a gente sabe que o Hitchcock era um formalista, para se preocupar mais com a estética enquanto um conceito. Que acho que é por isso que é tão fácil de você relacionar, apesar de coisas como Topázio, como você bem mencionou, que que depois Os Pássaros também ele não teve nenhum grande filme, né? Os Pássaros foi o último. Exato. Filme. E é por isso que... Talvez não tenha uma grande evolução, ele não teve uma grande evolução. Então, é por isso que essa coisa da relação do Psicose com Os Pássaros me marca quando você olha para a carreira do Hitchcock como um todo, porque é como se ele tivesse se olhado no espelho e dito: bom, isso é tudo o que eu tenho para dizer. Eu cheguei aqui ao meu limite como artista. Mudei a história do cinema. O Pássaros, para mim, é uma extensão de alguém mais consciente do estilo que ele investigou em Psicose, mas em Pássaros, de fato, isso é uma coisa que eu concordo com vocês. Ele já não está mais investigando nada, ele já não está propondo mais conceitos novos ou revolucionários. Ele está simplesmente exercendo algo que ele já havia desenvolvido com Psicose, embora com imensa maestria. Então, eu penso que o Psicose apesar de tudo, quando você olha para a carreira dele retroativamente, é o canto do cisne dele. Exato. Bom, colocar aqui a participação, já estamos chegando no final do programa, então participação aí dos nossos espectadores. Fábio Allende: falem das continuações de Psicose, RSRS. Cara, dá pra falar, né? O Psicose, a continuação, o Psicose 2 não é tão ruim, né? Apesar que eu não lembro. Quando você fala não é tão ruim. Não, é que assim, você vai ver uma continuação falar, de 20... A fotografia é boa. 25 anos depois, né, cara? 23, 25 anos depois, sei lá, enfim. E assim, e bem nos anos 80, né? Anos 80 é marcado pelas continuações, né? Então... E pela galhofa, né? Pela galhofa. Aí precisou fazer... O terceiro, que é dirigido pelo Anthony Perkins. Né? Tem um quarto, não tem? O quarto filme, né, quem faz é o recomeço, né? Não, é o começo. Psicose 4, o começo. Aí o Norman Bates, mais jovem, quem faz é o Henry Thomas, né? Do ET. Nossa, eu não sabia dessa. Tipo, Anthony, você falou assim, o quarto ao começo é tipo o Braddock, né? Que é Braddock 2, o início da missão. Aí a gente vai entrar em outro assunto, Braddock. Continuando aqui, o João Vitor, ele pergunta: vocês acreditam que se não houvesse o pouco orçamento para o Psicose, o Hitchcock iria fazer o filme colorido? Bom, em primeiro lugar, o fato de pouco orçamento foi uma escolha mesmo, né? Foi uma escolha fazer o filme com pouco orçamento. E daí isso influenciou o fato do filme ser preto e branco, fora a questão estética que a gente já comentou. Então é o tipo de filme que eu acho que não sairia colorido, pois a existência desse filme já traz toda essa carga, né? Alguém tem alguma coisa além disso? Saiu colorido depois, né? Nos anos 90 saiu colorido. É verdade. Ótimo, inclusive. Eu não vejo nem Três Patetas recolorizados, cara. Quanto mais Psicose. Aliás, você sabe que essa é uma curiosidade particular. A primeira versão que eu assisti de Psicose foi a colorida. Que eu vi da Noite dos Mortos-Vivos também. Nossa, eu sinto muito por você. Você não viu o remake e tá pensando que era a mesma? Não, era uma versão colorida mesmo. Tem até um DVD que tem a versão colorida. Cara. Infelizmente. Depois dê uma olhada, tem um DVD que tem a versão preto e branco e colorida. Peguei nas Americanas R$12,90. Fábio Pinheiro, ele fala que a turma do Cahiers, né, Cahiers do Cinema, a revista, né, que ele tá falando, a turma do Cahiers foi fundamental para a construção de uma recepção e leitura mais apurada em torno dos filmes de Hitchcock. Truffaut sempre relatava o espanto de jornalistas americanos sobre o desmedido interesse dos franceses sobre o diretor. Ótimo apontamento, Fábio. Aliás, Hitchcock sempre foi visto como um diretor
absolutamente comercial, né? Na Das sua própria massas. terra, né? Não, ele de fato era mais autoral, né? Era um gênio, né? Exato. Então, mas ninguém ouvia como ele. Os patrões não ouviam. Assim. Exato. Porque tudo que é muito popular também, né? As pessoas às vezes não querem dar tanto valor, né? E que é o caso que o Truffaut fez, que ajudou muito, né? Sim. A valorizar o próprio Hitchcock. Não sei em que tamanho, né? Ele ajudou, mas ajudou bastante, né? Até o Kurosawa passou por isso no Japão também. O Rander Silver Silva Rocha, Rael Silver. ele fala primeiro boom pra ele. Na verdade, não foi o primeiro boom. Pode ter sido o grande estouro, Sim. assim, mainstream dele. É o maior mas- sucesso é o maior comercial, sucesso né? É. Mas até então ele fez Ele já diversos tinha- sucessos. Né? Já tinha nome e tal. Então, não foi o primeiro boom dele, mas assim, o que... Acho que pra todo mundo, ou os espectadores até, tipo aquela tia que não quer ir ao cinema e... Ai, Psicose! Estão falando Aliás- muito. Aliás, é engraçado que a maioria dos filmes que acontece isso são filmes de terror, né? O Exorcista, o Bebê de Rosemary verdade. e tal. E é um gênero desprezado, né? E aí a gente podia trazer esse papo pra uma mesa, mas Papo a pauta, é verdade. fica por um Dá outro... tempo ainda, a gente tem um minuto pra falar. Bom, agora acho que teremos que ir para os recadinhos finais. Já? Já, né? Não tem mais nada pra falar? Então, Mas- Não, tem, mas nosso tempo acabou. Então faz que nem o Faustão, só menciona aí quem é que mandou mensagem. A mãe do... A mãe Não, aí depois o Matheus Loretti fala que o Marnie foi depois de Os Pássaros, porém depois teve não a teve Marnie. mais nada muito relevante. E o Rander Silva Rocha, ele também fala, tipo Silêncios Inocentes, que é um drama e também terror, que foi quando a gente tava falando Verdade. da questão da forma estética do Hitchcock. Legal. Pessoal, muito obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Valeu! Mandem aí também sugestões de programas que vocês gostariam que nós fizéssemos aqui na rádio, tá bom? é isso aí. Lembrando que, como a gente não tem e-mail para o programa da rádio, se você quiser mandar e-mail pro nosso podcast, que é quinzenal, você encontra no SoundCloud e no Spotify. Você pode escrever para podcast@formigaelétrica.com.br, que a gente inclui as rodadas desse programa lá, tá? Por enquanto a gente faz dessa forma, para quem não consegue ver ao vivo, a gente sabe sempre que ao vivo é mais gostoso, mas nem sempre é possível. Então é isso. Formiga na Rádio se despede aqui. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @formiga.elétrica e @formigaelétrica e @RádioGeekBR. E que mais que falta? Bom, aqui, nos despedindo aqui, Daniel Fontana, Rafael Renieri. Faça isso. Pra quem ouviu não entendeu, mesmo. né? Quem tava sem imagem não entendeu. Você faltou a trilha sonora, né, filho? Faltou a trilha sonora. E você sabe que a cena do Hitchcock mas não vou falar. já acabou. Não, mano. Gustavo Cláudio Rodrigues, Não é que eu matei uma música? Paulo Marques. A diferença quando você coloca uma É trilha. verdade. Mal feita, mas tem. Então é isso. Formiga na Rádio, a grande parceria entre Formiga Elétrica e Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Oh. E este foi mais um